Em que sentido podemos falar do significado internacional da Revolução Russa? Capítulo 1. Nos primeiros meses que se seguiram à conquista do poder político pelo proletariado da Rússia, 25 de outubro, 7 de novembro de 1917, poder-se-ia acreditar que, em virtude das enormes diferenças existentes entre a Rússia atrasada e os países avançados da Europa Ocidental, a revolução proletária nestes últimos seria muito pouco parecida com a nossa. Atualmente, já possuímos uma experiência internacional bastante considerável, experiência que demonstra com absoluta clareza que alguns dos aspectos fundamentais da nossa revolução não têm apenas significado local, particularmente nacional, russo, mas revestem-se também de significação internacional. E não me refiro à significação internacional no sentido amplo da palavra. Não são apenas alguns, mas sim todos os aspectos fundamentais e muitos dos secundários da nossa revolução que têm significado internacional quanto à influência que ela exerce sobre todos os países. Não, refiro-me ao sentido mais estrito da palavra, isto é, entendendo por significado internacional a sua transcendência mundial, ou a inevitabilidade histórica de que o que aconteceu no nosso país se repita em escala universal, significado a ser reconhecido em alguns dos aspectos fundamentais da nossa revolução. Naturalmente, seria o maior dos erros exagerar o alcance dessa verdade, aplicando-a a outros aspectos da nossa revolução, além de alguns dos fundamentais. Também seria errado não ter em conta que, depois da vitória da Revolução Proletária, mesmo que seja apenas um dos países avançados, se produzirá com toda certeza uma radical transformação. A Rússia, logo depois disso, se transformará não em um país modelo, e sim, de novo, em país atrasado do ponto de vista soviético e socialista. No momento histórico atual, porém, trata-se exatamente de que o exemplo russo ensina a todos os países algo muito mais substancial a respeito do seu futuro próximo e inevitável. Os operários avançados de todos os países compreenderam isso há muito tempo, e mais que compreender, já perceberam sentir com seu instinto de classe revolucionária. Daí a significação internacional, no sentido estrito da palavra, do poder soviético e dos fundamentos da teoria e da tática bolcheviques. Esse fato não foi compreendido pelos chefes revolucionários da Segunda Internacional, como Kautsky na Alemanha e Otto Bauer e Friedrich Adler na Áustria, que por isso se converteram em reacionários, em defensores do pior dos oportunismos e da social traição. Assinalemos, de passagem, que a brochura anônima A Revolução Mundial, de 1919, em Viena, apresenta com particular clareza todo o processo de desenvolvimento do pensamento e todo o conjunto de reflexões, ou melhor, todo esse abismo de incompreensões, pedantismos, vilania, traição aos interesses da classe operária. Tudo isso mascarado sob a defesa da ideia da Revolução Mundial. Mas teremos de deixar para outra ocasião o exame mais pormenorizado dessa brochura. Conseguiremos aqui apenas o seguinte na época, já bem distante em que Kautsky era um marxista e não um renegado, previa, ao abordar a questão como historiador, a possibilidade do surgimento de uma situação em que o revolucionarismo, o proletariado russo, se converteria em modelo para a Europa Ocidental. Isso foi em 1902, quando ele publicou no Iskra Revolucionário o artigo Os Eslavos e a Revolução, no qual dizia: atualmente, ao contrário de 1848, pode-se acreditar que, além de os eslavos se incorporarem às fileiras dos povos revolucionários, o centro de gravidade das ideias e da obra revolucionária se desloca cada vez mais em direção a eles. O centro revolucionário está se transferindo do Ocidente para o Oriente. Na primeira metade do século XIX, encontrava-se na França e, em alguns momentos, na Inglaterra. Em 1848, a Alemanha também se incorporou às fileiras das revoluções revolucionárias.
das nações revolucionárias. O novo século inicia com acontecimentos que sugerem a ideia de que caminhamos para um novo deslocamento do centro revolucionário, concretamente de sua transferência para a Rússia. É possível que a Rússia, que assimilou tanto iniciativa revolucionária do Ocidente, esteja hoje, ela própria, pronta para servir de fonte de energia revolucionária. O crescente movimento revolucionário russo será, talvez, o meio mais poderoso para eliminar esse espírito de filisteísmo flácido e de politicagem, de praticismo mesquinho que começa a difundir-se em nossas fileiras e ressuscitará a chama viva do anseio de luta e a fidelidade apaixonada aos nossos grandes ideais. Há muito tempo que a Rússia deixou de ser, para a Europa Ocidental, um simples reduto da reação e do absolutismo. O que acontece atualmente é, talvez, exatamente o contrário. A Europa Ocidental torna-se o reduto da reação e do absolutismo russos. É possível que os revolucionários russos já tivessem derrubado o czar há muito tempo se não fossem obrigados a lutar ao mesmo tempo contra o aliado deste, o capital europeu. Esperamos que dessa vez consigam derrotar ambos os inimigos e que a nova Santa Aliança desmorone mais rapidamente que suas predecessoras. Contudo, seja qual for o resultado da luta atual na Rússia, o sangue e o sofrimento dos mártires que essa luta engendrou, infelizmente, em demasia, não serão inúteis e sim, ao contrário, fecundarão os germes da revolução social em todo o mundo civilizado, fazendo-os crescer com maior esplendor e rapidez. Em 1848, os eslavos eram uma terrível geada que calcinava as flores da primavera popular. É bem possível que agora venham a representar o papel da tormenta que quebrará o gelo da reação e trará consigo, irresistivelmente, uma nova e feliz primavera para os povos. Kautsky, os eslavos e a Revolução, artigo publicado no Iskra, Jornal Revolucionário da Social-Democracia Russa, número 18, em 10 de março de 1902. Como Kautsky escrevia bem há 18 anos.